Qual é? Bom, se o mundo realmente viesse a acabar por uma guerra nuclear, talvez uma das coisas que você mais iria desejar é um bunker subterrâneo preparado para atender às suas necessidades e garantir a sua sobrevivência. E bem, a Vault-Tec fez isso com um empreendimento literalmente trilionário. Ela construiu diversos bunkers por todo o território norte-americano, basicamente privatizando a salvação da população. Mas existia uma realidade sombria por trás desses bunkers, já que na verdade eles eram grandes laboratórios para experimentos completamente bizarros e cruéis. Essa é a terceira parte de um vídeo em que exploramos todos os vaults já citados em qualquer material canônico ou não do universo de Fallout. Se você não viu os vídeos anteriores, não tem problema nenhum, pode ver isso aqui tranquilamente e depois você vê a parte 1 e 2, que deve estar em um card aqui em algum lugar. Mas antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Kelvin Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre os nossos mundos favoritos de fantasia e ficção científica. E hoje vamos continuar falando de todos os vaults de Fallout. Já sabe, né? Vamos falar de... Apesar que paramos o vídeo anterior no Vault 76, eu não vou começar o vídeo de hoje no 77, porque eu pulei um Vault no último vídeo. Quando eu for juntar tudo e fazer um videozão com todos os Vaults, eu vou corrigir e deixar na ordem, tá? Mas agora eu vou ter que falar do que eu deixei faltar. O Vault 34 também era localizado ali naquela região de Mojave, perto de Las Vegas e dos vários outros Vaults que a gente vê em New Vegas. E seu experimento social era no mínimo... curioso. No Vault 34, o experimento era abarrotar o Vault de armas e munições. Era um Vault bem completo, com várias instalações de recreação, de diversão, mas tinha muita arma e muita munição. Muita mesmo. Mas é engraçado pensar que a queda do Vault, os problemas reais dele, começaram a surgir não por causa do acesso às armas, mas sim pelo excesso de população. E se tem uma coisa que a gente sabe sobre o ser humano, é que quando tem muita gente em pouco espaço, começa a dar ruim, o povo começa a brigar. E o supervisor do Vault 34, prevendo que ia dar ruim, ele trancou os arsenais das armas, que antes toda a população tinha acesso liberado às armas. Mas ainda assim a população acreditava que tinha o direito de se defender, então eles formaram uma grande revolta contra o supervisor e toda a administração. Esse grupo de pessoas que queriam as armas para se defender conseguiu tomar o acesso do arsenal à força, pegaram o máximo de armas que conseguiram e forçaram as suas saídas para fora do Vault. Esse grupo que fugiu com uma grande quantidade de armas iria se estabelecer na base de força aérea Nellis e fundar a facção chamada de Boomers, uma facção altamente militarizada, uma política bem forte de isolamento. A saída dos Boomers do Vault para fundar a sua própria nação, a sua própria civilização, digamos assim, é visto por eles hoje em dia quase como um êxodo religioso, como se tivesse sido um ato sagrado de libertação. Com a fuga desse grupo que iria se tornar os Boomers do Vault, a administração do supervisor decidiu trancar as portas novamente do Vault e colocarem guardas armados para evitar que outras pessoas fugissem. Só que aí que tá, o problema do Vault era justamente a superpopulação. Se a gente parar para pensar, deixar o pessoal que quer sair seria uma maneira de aliviar o problema, mas não, eles tomaram a ação completamente contrária ao que eles talvez deveriam ter tomado. O que intensificou ainda mais os problemas de superpopulação, de violência, de conflitos. E alguns anos depois o negócio ficou ainda mais complicado, porque o supervisor, ao invés de deixar o povo embora, ele começou algumas tentativas de forçar medidas de controle populacional. A gente não tem informações claras de quais poderiam ser essas medidas de controle populacional, mas eu chutaria aí esterilização à força, uso de contraceptivos obrigatório, aborto compulsório, talvez até punir aqueles que teriam filhos sem autorização da administração. Aproveitando a oportunidade, tem uma série que eu assisti recentemente que tem uma proposta, uma premissa muito parecida com a premissa de Fallout, que são comunidades de pessoas sobrevivendo em bunkers depois do fim do mundo. Pelo menos é o que a gente acha que depois do fim do mundo. E justamente para evitar esses problemas de superpopulação, todas as mulheres usam chips anticoncepcionais. E os médicos do bunker só têm autorização para remover esse chip com a permissão da administração. E ir contra as leis e as decisões da administração acarretam punições severas. A série se chama Silo e é muito boa. Se você gosta de Fallout, você tem que assistir Silo. É muito boa. Mas enfim, com essas políticas de controle populacional sendo impostas sobre a população,
outra revolta estourou, né? Esse novo grupo de rebeldes iria tentar novamente invadir o arsenal, roubar as armas, e dessa vez eles queriam inclusive destronar o Overseer, tomar o poder no Vault, mas não tiveram sucesso. Na verdade, muito pelo contrário, eles não tiveram sucesso no objetivo deles, que era destronar o supervisor e tomar o controle do Vault, e ainda danificou vários sistemas importantíssimos para o funcionamento do Vault e para a sobrevivência das pessoas ali. Eles danificaram os sistemas de resfriamento dos reatores nucleares para abastecer a eletricidade do Vault, vários computadores centrais e alguns outros elementos da infraestrutura básica para o funcionamento do Vault. Agora o Vault já estava tendo vários problemas de violência, de revolta, superpopulação, também teria que enfrentar um Vault se enchendo cada vez mais de radiação vazada dos reatores, e todas as tentativas de reparar os problemas dos reatores se mostraram um completo fracasso. E devido aos grandes danos causados por todo esse conflito, toda essa bagunça, nem a porta principal do Vault podia ser aberta. A única esperança que eles tinham agora é que num futuro próximo, os sistemas automáticos de abertura da porta iriam abrir ela. Quando você explora o Vault 34 jogando New Vegas, a maior parte de sua população se tornaram ghouls ou necróticos ferais, e pouquíssimas pessoas conseguiram sobreviver. Deu ruim. Agora a gente já pode falar do Vault 77, que particularmente é um dos Vaults que eu acho mais interessantes ou mais bizarros. Ele é o famoso Vault do Homem dos Fantoches. E o experimento do Vault 77 é no mínimo cruel, bizarro. Em 23 de outubro de 2077, o Vault 77 foi fechado com apenas um sobrevivente lá dentro. Quando esse único homem entrou no Vault 77 e as portas foram definitivamente seladas, ele achou que era um erro e começou a gritar e clamar, dizendo que deveriam deixar outras pessoas entrarem. Mas obviamente ele não teve nenhuma resposta, ele estava completamente sozinho em um Vault gigantesco. Os meses que se seguiram foram de completa solidão e isolamento, a ponto que começaram a deteriorar o seu estado mental. Até que um dia, explorando as dependências do Vault, ele encontrou uma caixa. Dentro dessa caixa havia alguns fantoches, um rei, uma velha, um cachorro e um Vault Boy. Talvez tinham mais, mas eu não achei informações sobre outros. Eu acredito que sim, mas são esses que a gente sabe com certeza. Aquelas eram as figuras mais humanas que ele teve qualquer contato em anos. E ele começou a se perder em suas brincadeiras, seus teatros, suas encenações, seus diálogos simulados, até que ele começou a ter o entendimento, a percepção que o fantoche do Vault Boy conversava com ele. E naquela mesma noite ele encontrou o rei completamente rasgado e destruído. Ou melhor, assassinado. Esse homem ficou em choque, havia um assassino entre eles, mas o Vault Boy falou com aquele homem que foi o homem que matou o rei, com um pequeno empurrãozinho do próprio Vault Boy, mas quem matou foi o homem. O homem ficou completamente perdido e em pânico. O que eles iriam fazer agora que eles eram assassinos? O Vault Boy tinha a solução, eles iam fugir, eles iam deixar o Vault 77 naquela mesma noite, e assim eles fizeram. Algum tempo depois ele acabou sendo capturado por um bando de escravizadores, mas o homem clamava a plenos pulmões para deixar ele ir embora e tomarem cuidado com o Vault Boy, porque o Vault Boy era um assassino. E de alguma forma, nos dias que se sucederam, os membros desse bando começaram a aparecer mortos pelo acampamento, um por um, até o dia que o Homem dos Fantoches recobrou a consciência, mas ele recobrou a consciência no meio de vários corpos mutilados e o fantoche do Vault Boy em sua mão direita. Se eu fosse teorizar brevemente o que pode ter acontecido com o Mãe dos Fantoches, é que os anos de isolamento e solidão realmente deterioraram seu estado mental. Esse trauma prolongado acabou provocando seu inconsciente, fazendo com que ele criasse algumas personalidades alternativas para que ajudasse ele a lidar com tanto sofrimento. Mas como um paciente psicótico ou esquizofrênico que perde o contato com a realidade, o Homem dos Fantoches eventualmente também perdia. Assim assumia o controle o alter ego do Vault Boy, uma personalidade alternativa muito mais violenta e perigosa. Em seguida a gente pode falar do Vault 79. O Vault 79 ele tem uma história diferenciada desde a sua construção.
Assim como todos os outros Vaults, ela também foi construída sob a responsabilidade e comando da Vault-Tec. Porém, nesse caso específico, a Vault-Tec tomou várias medidas para manter sua construção completamente sigilosa. Para começar, a maior parte do material da construção de sua infraestrutura foi adquirida de um fornecedor diferente dos demais Vaults. E as terras onde seria construído foi comprado na mão de fazendeiros locais, alegando que a terra estava contaminada por radiação. Esse Vault foi construído tendo em mente uma capacidade até reduzida para apenas 120 moradores, mas é porque o seu real objetivo não era proteger pessoas, mas sim proteger todas as reservas de ouro dos Estados Unidos. O Vault 79 seria basicamente o cofre, ou a garantia, ou a poupança para os Estados Unidos reconstruírem a América quando fosse seguro. E praticamente todos os moradores do Vault 79 eram militares, oficiais ou profissionais especializados e responsáveis por proteger e manter as reservas de ouro. Inclusive, esses oficiais e esses soldados receberam várias ordens que iriam ditar exatamente como eles deveriam operar a sua missão. Como, por exemplo, qualquer invasor era para ser tratado como um hostil de extrema periculosidade. Os turnos de cada soldado eram para ser seguidos com extremo rigor. Como eu falei, um dos aspectos mais importantes do Vault 79 era o seu sigilo. Era muito importante que ninguém soubesse que todas as reservas americanas de ouro estavam lá. Mas todo esse sigilo entrou em risco quando alguns soldados que haviam sido encarregados de proteger o Vault 79 roubaram pelo menos 20 milhões de dólares em ouro, desertaram e fugiram para Las Vegas para apostar nos cassinos de lá. Ainda para preservar o sigilo da existência do Vault 79, esses soldados desertores começaram a ser divulgados em todas as mídias do país como espiões da China comunista. E quando as forças policiais encontraram eles em Las Vegas, eles foram prontamente executados, mesmo se rendendo. Mas a sargento Catherine Montgomery conseguiu escapar, roubando vários carros e se escondendo em tudo quanto é lugar. Ela praticamente cruzou o país, ela fugiu até o Texas, mas infelizmente ela foi reconhecida por uma atendente de uma loja de carros e, para ser silenciada, tiraram a sua vida. Mas a sargento Montgomery não seria a última vítima a ser silenciada para proteger o sigilo em relação ao Vault 79, já que seu namorado, Rutkowski, ao ver o rosto de sua namorada, a sargento Montgomery, sendo taxada de espiã chinesa em tudo quanto é mídia do país, ficou completamente horrorizado e foi até a delegacia mais próxima explicar a situação, explicar que aquilo tudo era um engano, que Montgomery não era uma espiã chinesa. Mas infelizmente Rutkowski acabou se tornando mais uma vítima em toda essa operação para manter o sigilo do Vault 79, e todos os documentos dos soldados desertores e de qualquer pessoa que pudesse ter provas de suas verdadeiras identidades também foram destruídos. Mas a verdade não ficaria oculta por muito tempo, já que Flávia Stabo, que era uma investigadora, começou a ficar muito incomodada com aquela história toda. Para ela, as alegações da polícia e do governo simplesmente não batiam, mas suas investigações incomodaram os militares e o governo, e ela acabou sendo executada e jogada em uma cova rasa qualquer perto da entrada do Vault 79. Mas todo esse banho de sangue para proteger o segredo do Vault 79 foi meio que em vão. Em algum momento houve um motim lá dentro, e os próprios agentes que tinham a obrigação de proteger o tesouro dos Estados Unidos acabaram em conflito e tirando as vidas uns dos outros, até sobrar apenas uma fração da quantidade de soldados originais. E não teve como, a história do Vault 79, que era um vault cheio de ouro, acabou vazando, o que começou a atrair pessoas de toda a região para tentar invadir o Vault. Eventualmente o nosso personagem acaba conseguindo entrar no Vault 79. Muita coisa acontece, mas um dos possíveis finais dessa missão são os agentes secretos que restaram dar a você uma parte do ouro. Tanta morte pra nada. Agora a gente vai falar do Vault 81. O Vault 81 é um dos casos raros de um Vault que deu certo, entre aspas, no universo de Fallout, já que a gente encontra ele em Fallout 4 em 2287, ou seja, 210 anos depois da Grande Guerra, e ele ainda funciona normalmente. Sabe por que ele ainda funciona normalmente com todos os seus habitantes vivos? Não só os seus habitantes, mas os descendentes daqueles habitantes originais?
porque é um Vault que não realizou o seu experimento. O Vault 81 era de certa forma 2 Vaults em um. Ele tinha a sua área principal, onde todos os residentes moravam, e tinha uma outra área que era secreta, que os habitantes não sabiam de sua existência. Essa outra área, a área secreta, seria habitada por cientistas. O objetivo desse Vault era o estudo e o desenvolvimento de um super remédio, ou uma super vacina, um medicamento que seria capaz de prevenir e curar qualquer doença conhecida pelo ser humano, talvez até mesmo doenças que fossem surgir no futuro. E para isso acontecer, os quartos dos moradores do Vault 81 eram equipados com tubulações que os cientistas poderiam usar para expor os residentes a doenças específicas. E se caso essa grande incubadora de doenças, vírus, bactérias saísse do controle, esses mesmos tubos seriam usados para incinerar toda a população do Vault 81. E tudo começou com o primeiro supervisor do Vault 81, o Dr. Olivetti, ou Olivetti eu acho. Desde que foi admitido como overseer do Vault 81, o Dr. Olivetti começou a desconfiar que algo não batia na proposta por trás do Vault 81. E ele conta que foi obrigado pela Vault-Tec a participar de vários treinamentos, e uma parte crucial desse treinamento era entrar em contato com vários cientistas, e foi em um dos últimos treinamentos que ele descobriu a verdade por trás do experimento, do propósito do Vault 81. Ele ficou horrorizado com a ideia de transformar pessoas comuns, os residentes, em ratos de laboratório. Ele estava determinado a sabotar os planos da Vault-Tec e não deixar que isso acontecesse. Olivetti reconhecia que ele não era um mestre do crime ou um gênio capaz de desenvolver tramas absurdas, mas ele começou a sabotar o experimento da maneira que ele podia. O primeiro passo foi apagar todos os contatos dos cientistas da lista telefônica do Vault 81. Então, na manhã de 23 de outubro de 2077, o Dr. Olivetti recebeu um telefonema da própria Vault-Tec que estava na hora de começar o processo do Vault 81, ou seja, ligar para todos os cientistas que faziam parte do corpo de cientistas do Vault 81, ele simplesmente não ligou pra ninguém, e nenhum das dezenas ou talvez até centenas de cientistas foi notificado, e apenas 3 cientistas compareceram. Kenneth Collins e Jim Flint vieram junto com a população geral, e já Burrow, por pura coincidência, decidiu passar na administração do Vault 81 para saber quando que ele seria notificado. Como Olivetti era o supervisor, o overseer do Vault 81, ele era o responsável pelos 2 Vaults, inclusive as decisões que os cientistas tomavam só podiam ser tomadas de fato com sua aprovação. E ele inicialmente até iria enrolar os cientistas e acabar não aprovando os testes em seres humanos, mas ele desconfiava que os cientistas talvez não fossem atender às suas ordens. Então, na primeira oportunidade que ele teve, nos primeiros meses, ele começou a entupir e danificar as tubulações que seriam usadas pelos cientistas para contaminar a população. E não é que o Olivetti estava certo? Eu estava lendo os registros de comunicação de mensagens entre o Dr. Olivetti e os cientistas, e não é que os cientistas em vários momentos tentaram passar substâncias pelos tubos sem a aprovação de Olivetti? Como Olivetti já tinha decidido que não ia dar continuidade aos experimentos e ele acreditava que os cientistas não iam aceitar sua decisão, ele decidiu cortar completamente as comunicações com a parte científica do Vault 81. E Olivetti sentiu uma certa culpa, sabe? Porque ele estava basicamente condenando 3 homens a ficarem completamente sozinhos e incomunicáveis pelo resto de suas vidas. A única coisa que aliviava sua consciência é que eles teriam água e comida para sempre. Mesmo sem acesso às tubulações de contaminação das cobaias humanas e sem comunicação com o Overseer, os cientistas ainda tinham muitos ratos em cativeiro para realizarem suas pesquisas e seus testes. Os cientistas decidiram continuar a sua missão. E para ajudar eles nisso, o Dr. Collins modificou uma Miss Nanny. Fazendo uma breve contextualização, vocês devem lembrar do Mr. Hand, que já apareceu em vários jogos, na série de TV, que era basicamente um robô faz tudo. Ele poderia ser adaptado para várias outras coisas, mas geralmente ele era usado como se fosse um mordomo pessoal das pessoas. Já a Miss Nanny é como se fosse uma versão feminina dele, e mesma coisa, ela podia ser modificada para muitas coisas, mas geralmente ela era usada mais para cuidado, sabe? Cuidar de criança, cuidar de idoso. E eles tinham uma Miss Nanny ali. O objetivo principal dela era cuidar do Vault 81 e sempre lembrar os cientistas da importância da missão deles. Mas aí, com falta de pessoal, falta de recursos, incomunicável, o Dr. Collins modificou a Miss Nanny para ela assumir outras responsabilidades, inclusive responsabilidades científicas. Ela agora faria parte do corpo de cientistas, pesquisando e realizando testes até desenvolver a tão sonhada cura universal. E assim ela fez. Inclusive, depois que os cientistas morreram de velhice, ela continuou por décadas e mais décadas realizando testes e desenvolvendo versões e mais versões da cura.
Em 2204, ela realmente conseguiu criar a cura universal. Mas tinha um porém. Curie, que é o nome dado a essa Miss Hand específica, ela era uma propriedade da Vault-Tec. Como a última ordem dada a ela por alguém ligado à Vault-Tec foi desenvolver a cura, ela ficou presa, impedida de fazer outras coisas, apenas esperando que um dia alguém viesse e desse ordens para ela fazer alguma outra coisa, ou pelo menos livrar ela dessa tarefa. Mesmo desenvolvendo praticamente uma autoconsciência no decorrer dos anos que ela ficou presa ali naquele Vault 81, ela ainda não era capaz de superar a sua programação original. Em 2287, quando finalmente a gente acaba acessando o Vault 81 e conversa com ela, a gente pode mentir dizendo que é um agente conectado à Vault-Tec, tá libertando ela da tarefa dela, mas se a gente não falar isso, ela, bem inteligente, gera uma interpretação maluca lá e fala que na verdade a gente é sim alguém da Vault-Tec e tá liberando ela da tarefa dela. E ela sai do Vault 81 para explorar o mundo, mas não antes de dar a gente uma dose da lendária cura universal. O jogo não faz muito caso da cura universal, não, por causa do seguinte: tem mais de 70 anos que Curie desenvolveu essa vacina, esse remédio, e durante as décadas ela produziu várias doses e por causa do tempo todas elas foram se deteriorando, assim como os insumos necessários para produzi-la, e a cura vai para o seu inventário. Mas aí tem um negócio: alguns ratos do Vault 81 transmitem a doença do rato, que é uma doença que diminui seus status de maneira permanente, e a única coisa no jogo inteiro que cura essa doença é o remédio dado por Curie. Se você for atacado por esse rato, você pode contrair essa doença, e também tem um NPC criança no Vault 81, na parte dos moradores mesmo, que também contrai essa doença. Você pode dar o remédio pra ele. Se você usar, além de curar a doença do rato, todos os seus Steam Packs vão ter 10% de eficácia adicional. E é a única dose do jogo todo. Você usou, acabou. O motivo da mordida dos ratos do Vault 81 passarem uma doença incurável é porque durante décadas eles foram contaminados com todas as doenças possíveis que existiam ali nos laboratórios. Em seguida a gente pode falar do Vault 84. O Vault 84, diferentemente da maioria dos Vaults, esse Vault tinha uma conexão de comércio e de troca de suprimentos com outro Vault, o Vault 109. Mas a peculiaridade do Vault 84 é que uma vez por ano, todos os moradores deveriam fazer uma votação obrigatória para determinar quem era o morador mais perigoso daquele Vault. Aquele que recebesse mais votos seria expulso permanentemente do Vault e nunca mais deveria retornar. Caso retornasse, ele poderia ser até executado. Outra informação que a gente tem sobre o Vault 84 é que a sua conexão de comércio e de suprimentos com o Vault 109, em algum momento ela cessou em circunstâncias misteriosas. Mas vamos falar mais dele quando chegar a vez dele. O Vault 84 aparece no board game de Fallout. O próximo é o Vault 87. O Vault 87 tinha o mais avançado possível de tecnologias. Ele ficou pronto em 2071 e por volta de 2076, seu experimento original foi abandonado. Inclusive eu tentei dar uma procurada, mas não achei qual era. Mas o seu novo experimento era observar os efeitos do vírus de evolução forçada em seres humanos. Todas as cobaias desse experimento passaram por uma série de sintomas semelhantes. Primeiro, eles começavam a perder os traços específicos de cada sexo biológico, tornando os seres cada vez mais assexuados. Em seguida, sua força física era aprimorada a um nível absurdo, principalmente os homens. Depois de 10 dias, a sua pele engrossava, se tornando praticamente um couro, quase uma armadura. Mas tudo começou a dar errado quando uma das cobaias, uma mulher, perdeu sua vida devido a um colapso cerebral que deixou todas as outras cobaias extremamente agressivas. E nesse ponto os cientistas não viam outra opção senão exterminar todas as cobaias. Mas ainda assim, alguns mutantes conseguiram escapar de seu confinamento, massacraram os guardas e começaram a tomar controle do Vault. Os poucos moradores do Vault 87 que sobreviveram foram infectados para também se tornarem mutantes ou foram expulsos. Eventualmente, os supermutantes começaram até a conseguir sair do Vault, sequestrar pessoas da superfície e trazer elas para dentro do Vault, mergulhando elas no vírus de evolução forçada e tornando elas novos soldados para o Vault 87. Esses ciclos de sequestros, transformações e recrutamento durou por mais de 200 anos. Mas o chamado verde milagroso ou milagre verde começou a ficar cada vez mais escasso e os mutantes, os supermutantes, bem, eles não são um exemplo de criaturas muito inteligentes, então eles não sabiam produzir mais. Ou seja, o Vault 87 estava fadado a acabar, uma hora ou outra. Quando a gente chega no Vault 87 em 2277, o Vault está praticamente em ruínas e os supermutantes praticamente não têm mais FIV, apesar que eles ainda continuam sequestrando alguns humanos e tentando expor eles ao FIV.
mas como eles não têm uma quantidade suficiente, esses super mutantes são defeituosos. Em seguida a gente pode falar do Vault 88. O Vault 88 foi idealizado como um Vault para testar as tecnologias mais experimentais possíveis da própria Vault-Tec, para que ela mantivesse seu constante fluxo de inovações e de tecnologias inovadoras. Mas em 23 de outubro de 2077, quando as bombas caíram na Grande Guerra, o Vault 88 não estava pronto, e apenas a construção de alguns cômodos mais básicos havia terminado. Mas quando as bombas caíram, a supervisora estava presa lá dentro, a supervisora Bastow. Eventualmente ela se tornou uma Ghoul e ficou presa lá dentro por mais de 200 anos. E quando a gente encontra ela, ela pede pra gente libertar ela. E quando a gente liberta, a gente descobre que ela é uma funcionária fanática quase religiosa em relação ao Vault-Tec. E ela pretende continuar os experimentos da Vault-Tec. Inclusive, o Vault 88 é o maior espaço customizável de Fallout 4. Ali você pode restaurar várias áreas do Vault, recrutar NPCs e fazer os experimentos da sua maneira, de maneira mais cruel ou mais ética. Obviamente que a supervisora Bastow, sendo uma funcionária fanática da Vault-Tec, desaprova quando você faz da maneira mais humana e ética, né? Caramba, você chegou até aqui, então você não me engana não, você tá gostando do vídeo. E se você tá gostando do vídeo, por que você não me dá uma moral, cara? Me ajuda aí. É só você curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E se tiver um botãozinho chamado Hype, pelo amor de Deus, clica nele que isso ajuda pra caramba. E se você quiser ajudar ainda mais, considere se tornar um membro. A partir do valor de um pão de queijo, você ajuda diretamente no desenvolvimento e no crescimento do canal. Ah, e pra falar que eu não fico só pedindo coisas pra vocês, eu vou esconder nesse vídeo aqui alguns códigos de jogos pra vocês resgatarem na Steam. Quero ver quem vai conseguir descobrir esses códigos. Deixa nos comentários aí que eu quero saber se vocês acharam. O próximo seria o Vault 92. O Vault 92, ele tinha o objetivo de preservar e proteger os maiores músicos da história norte-americana. Ou melhor, o talento deles ou as obras deles. Então era um Vault que a maior parte de seus moradores, ou praticamente todos, eram músicos renomados norte-americanos. E era provido a eles vários instrumentos musicais, assim como alguns equipamentos para registrar suas obras e proteger elas. Mas esse era o experimento fachada, né? O real objetivo, o real experimento do Vault 92 era testar a eficiência de manipular os comportamentos humanos a partir do som, principalmente os comportamentos relacionados à passividade, serenidade e agressividade, e principalmente através de ruído branco. Eu vou deixar um pedacinho de ruído branco aqui para vocês terem uma noção do que eu tô falando. E no começo os resultados foram muito promissores, inclusive vários relacionamentos surgiram por causa do experimento, mas o experimento foi escalonando, já que eles começaram a colocar esses ruídos brancos em todos os ambientes, no meio de música, em cabine de isolamento de som, e continuava aparecendo um sucesso, já que mais de 30% dos músicos ali dentro entravam numa espécie de transe, e eram fáceis de ser manipulados a partir da sugestão, mas a real é que isso só estava dando certo na superfície, porque se a gente olhasse com mais cuidado, a gente ia ver que vários dos músicos, vários dos moradores do Vault 92 estavam começando a perder a sanidade. O primeiro caso real de um problema foi quando o músico simplesmente teve um ataque psicótico e tirou a vida de 3 colegas, forçando os seguranças a neutralizá-lo. Detalhe, esse homem só parou depois de tomar 23 tiros e ele nunca teve histórico de violência em toda a sua vida. Mesmo assim, Richard Rubin, o supervisor do Vault 92, achava que os resultados positivos eram positivos demais para o experimento parar agora e decidiu continuar. A situação dentro do Vault 92 só foi se deteriorando. Chegou num ponto que mais da metade da população inteira do Vault já tinha perdido suas vidas e 30% dos que tinham sobrevivido estavam num estado de completa insanidade. Nesse ponto, Melius, que era o cientista-chefe do experimento, tentou convencer o supervisor várias vezes para encerrar o experimento e deixar o Vault 92. E mais uma vez o supervisor Rubin havia negado, ele queria continuar os experimentos. Rubin começou a ver o professor Melius como uma ameaça para o experimento e mandou matá-lo. Uma coisa importante a citar é que na programação que acontecia com o ruído branco que eles tocavam no Vault 92, havia uma espécie de comando, um código que cessava o transe e tecnicamente era para as cobaias saírem do seu estado de insanidade. Só que esse comando não funcionava mais. Eles eram loucos completamente incontroláveis e irrecuperáveis. Mas a situação foi escalonando e o caos se instaurou. A população, agora enlouquecida, agora se organizava em algumas milícias e começavam a atacar o supervisor e a administração, e não tinham nenhuma chance. E com o professor Melius ferido, Rubin revelou a verdade por trás de tudo para ele. O ruído branco não tocava apenas para os moradores,
O ruído branco tocava em todo o Vault, inclusive pro próprio Miles e pro próprio Ruben. Ou seja, eles mesmos já tinham começado a sua caminhada para a insanidade. A gente não sabe exatamente o que aconteceu nos últimos dias do Vault 92. A gente sabe que devido às infiltrações, várias partes se alagaram e outras se tornaram ruínas completas. Diversos cadáveres podem ser encontrados por toda parte. Se eu fosse chutar o que aconteceu ali, provavelmente a população insana e totalmente fora de controle se voltou contra a administração e o supervisor, tiraram a vida de quem eles podiam e depois começaram a tirar as vidas uns dos outros. Sempre existe a possibilidade de um ou outro ter sobrevivido e ter fugido para algum lugar, mas isso é uma coisa que a gente não sabe. Em seguida a gente pode falar do Vault 94. O Vault 94 tinha um experimento que basicamente desafiava a lógica brutal que se espera de um ambiente pós-apocalíptico. Ela ia testar a capacidade de sobrevivência de um grupo completamente pacifista e ecológico. Esse grupo era guiado simplesmente pelo sentimento de fé e uma rejeição total à violência. Sem armas, sem armaduras, sem guardas, apenas sementes, um solo fértil e um kit de Gek. Os moradores ali eram religiosos e eram agricultores, era isso. No lugar de supervisor, de overseer, eles tinham um conselho comunitário, um grupo de pessoas que tomavam as decisões de maneira coletiva para o bem maior. E apenas um engenheiro, que era um infiltrado da Vault-Tec, estava ali para observar e registrar os resultados. Seu nome era Tyrone Hayes. E em 23 de outubro de 2077 as bombas caíram e o negócio começou a dar ruim no primeiro dia. Um grupo liderado por Gabriela Salavar começou a chegar no Vault em vários ônibus, porém não havia tempo suficiente para todos entrarem, e quando foi 1h30 da tarde, Tyrone Hayes, o engenheiro da Vault-Tec, fechou o Vault, deixando metade do grupo do lado de fora, que pereceram devido às bombas. Gabriela iria culpar Tyrone para sempre pela perda das pessoas que ela tanto amava. Mas curiosamente, esse Vault ele tinha um prazo meio que de validade. 1 ano. E esse primeiro ano foi praticamente incrível. O Vault prosperou, as pessoas mantiveram seus ideais de paz, de não violência, sem armas, sem punições, e o Vault floresceu. E até Tyrone, um infiltrado da Vault-Tec, começou a se integrar naquela comunidade, participando de cultos, ouvindo palestras, chegou a fazer parte do conselho comunitário e até mesmo pediu a filha do pastor em casamento. Depois de um ano, Gabriela propôs ao conselho comunitário que eles abrissem a porta do Vault para explorar os arredores do Vault, para procurar sobreviventes e trazê-los para dentro do Vault para ajudar essas pessoas. Tyrone Hayes era completamente contra, ele sabia que aquele pessoal era ingênuo demais, eles não iriam se adaptar aos ermos, eles não iriam se adaptar a essa nova civilização semi-destruída da superfície. Mas indo contra os conselhos de Tyrone Hayes, o conselho aprovou, as portas foram abertas e eles começaram a mandar alguns moradores do Vault 94 para explorar as redondezas, para testar o solo, e não demorou muito para eles começarem a ser torturados, presos e pendurados como troféus por saqueadores. Mas o negócio deu ruim mesmo em novembro de 2078, quando o embaixador do Vault 94 chegou a uma cidadezinha chamada Harpers Ferry. Ali ele estava dizendo que o Vault dele tinha suprimentos e sementes suficientes para alimentar toda a cidade. Miranda Vox, a prefeita da cidade, estava desconfiada, mas mandou um pequeno grupo de moradores de sua cidade para investigar o tal Vault. Quando esse pequeno grupo da cidade chegou ao Vault 94, eles foram encaminhados para terem uma conversa com o conselho comunitário. Mas eles acharam tudo muito bonitinho, sabe? Uma hospitalidade que simplesmente não existe nos ermos de Fallout. Então eles acharam, pô, isso aqui é uma armadilha, e uma armadilha muito ruim e muito burra. E começaram a matar todo mundo. Enquanto eles atacavam e avançavam sem nenhuma resistência dos moradores pacifistas e desarmados, eles encontraram o Gek. Fazendo uma breve contextualização, Gek é um dos dispositivos mais avançados e tecnológicos que a Vault-Tec já criou. É como se fosse uma máquina que ela é capaz de terraformar certas áreas, ou seja, é capaz de transformar um terreno praticamente morto em solo fértil. Mas ele é um dispositivo todo complexo e para funcionar ele precisa de muita energia. Então, como tudo em Fallout, tem dentro dele um potente reator nuclear. E quando essa máquina foi encontrada por aquele grupo de batedores de Harpers Ferry, eles acharam que era um dispositivo de controle mental e atiraram no Gek sem parar, o que acabou derretendo o núcleo do reator, que causou
uma explosão nuclear significativa, assim como inundou o Vault 94 com doses cavalares de radiação, matando tudo que tinha perto, e o que não morreu se tornou mutante. Dá um recado rápido aqui pra vocês: se vocês quiserem ajudar o canal e não quiser gastar nada mais do que você já gastaria nas suas compras na Amazon, é só usar os meus links que estão aqui na descrição. E se você estiver vendo esse vídeo numa TV, é só apontar a câmera do seu telefone pro QR Code que tá na tela, que dá na mesma de clicar no link da descrição. Tem uma seleção de itens nerds super legais que eu separei pra vocês, assim como tem um link pra você comprar qualquer coisa na loja. Usando os meus links, você não vai pagar nada mais por isso, porém um pedacinho do valor, ao invés de ir todo pra Amazon, vem pra mim, pra me ajudar a manter o canal. Mas como eu disse, vale para praticamente qualquer coisa, coisas baratas e coisas caras. Como por exemplo, esse inscrito aqui que comprou um Mixer Britânia 3 em 1 preto de 400 watts. Esse aqui vai fazer muito molho gostoso, hein? Como eu disse, pessoal, cada comprinha que vocês fazem, independente do valor, usando os meus links, ajuda demais a manter o canal. Eu agradeço o apoio de vocês e vamos voltar pro vídeo. Em seguida, a gente pode falar do Vault 95. O Vault 95 foi criado como um centro de reabilitação para viciados em drogas, as chamadas CHEMs, ou químicos. E a rotina do Vault, tudo dentro do Vault, era voltado para a reabilitação desses viciados. Mas como é um Vault da Vault-Tec, tem que ter um experimento filho da por trás. E o experimento da vez era o seguinte: depois de 5 anos que todos esses viciados em drogas estavam no programa de reabilitação, um agente infiltrado da Vault-Tec ia simplesmente abrir um compartimento secreto do Vault que estaria lotado de drogas, e ele iria observar e registrar cada reação dos ex-viciados. E assim aconteceu em 23 de outubro de 2082. Enquanto todos dormiam, o agente infiltrado foi lá e abriu o compartimento, e na manhã seguinte o Vault já estava condenado. Vários dos ex-viciados começaram a ter recaídas e começaram a competir entre si pelas drogas que existiam ali, jogando todos os laços familiares e de amizade que eles criaram durante anos no lixo. Alguns sucumbiram de imediato, outros conseguiram até aguentar por mais tempo, mas eventualmente sucumbiram ao vício ou à violência. E quando exploramos os documentos registrados naquele Vault, descobrimos que pelo menos uma pessoa entendeu que tanto ele como as outras pessoas haviam sido usadas e exploradas pela Vault-Tec. Eu acho um Vault bem triste, pra falar a verdade. Em seguida, a gente tem o Vault 96. O que o público sabia em relação ao Vault 96 é que o seu objetivo era observar e estudar os efeitos da Grande Guerra na fauna e na flora. E eventualmente, na medida que as circunstâncias permitissem, eles iriam reintroduzir espécies de animais na vida selvagem, já que o Vault 96 era para ser a grande arca da era atômica, a maior instalação criogênica de todo o planeta. Aproximadamente 10 mil animais estariam criogenados ali e preservados. Mas quando a porta foi selada, os cientistas ali receberam um elemento a mais, uma cláusula a mais na sua missão. Seu objetivo, na verdade, era expor os animais e modificar eles geneticamente e estudar suas mutações, assim como desenvolver contramedidas contra qualquer ameaça biológica que surgisse a partir desse experimento. E o negócio era tão pesado que eles tinham cotas semanais de animais que deveriam ser modificados e estudados. Caso contrário, eles seriam executados automaticamente por uma IA. Mas contar um segredo pra vocês: no final do experimento, todos os cientistas, todos os moradores do Vault 94 seriam executados. Dos experimentos do Vault 94 surgiram as aberrações, as abominações com as capacidades e habilidades mais bizarramente perigosas que você pode imaginar. Criaturas que podiam se regenerar com facilidade de qualquer tipo de ferimento mortal, outras eram capazes de criar campos elétricos e outras podiam cuspir venenos extremamente mortais. E não para por aí, porque os experimentos foram muito longe e começaram a desenvolver habilidades quase sobrenaturais, como pirocinese, que é o controle do fogo, a criocinese, que é controlar o gelo. E algumas criaturas, quando sob intenso estresse, conseguiam simplesmente se teletransportar, apesar que esse teletransporte quase sempre resultava em catástrofes. Teletransporte? Será que o Homem-Mariposa encaixa nisso aqui? Vou ter que pesquisar. Deixa para outro vídeo. Eventualmente, Eric, que era o supervisor do Vault 94, revela que na verdade ele era tão prisioneiro quanto os outros moradores e estava secretamente desenvolvendo um vírus de computador para destruir a IA que matava eles caso eles não conseguissem cumprir suas metas. E quando Nina, uma das cientistas, perde sua vida porque não conseguiu cumprir sua meta, Eric decide colocar seu plano em ação, infectando a IA central com o vírus
E quando tudo estava prestes a dar certo, quando parecia que eles iam conseguir fugir, a IA colocou em operação o protocolo Ômega, que dizimou todos os humanos dentro do Vault, ao mesmo tempo que abriu as portas do Vault e todas as criaturas mutantes com as habilidades mais asquerosas e bizarras possíveis foram libertos nos ermos de Apalatia. Aí existe algumas menções a Vault 100 nos arquivos de Fallout 3 e New Vegas, mas nada mais do que isso. Meu Deus. A gente tá chegando no final da terceira parte. Se juntar o tempo de pesquisa, gravação e edição, deve ter dado aí mais de 20, 25 horas de trabalho. E não acabou não, gente. Vai ter que ter parte 4. Eu espero de coração que vocês estejam gostando dessa série de vídeos sobre todos os Vaults. Tá dando um trabalho do caramba pra fazer, mas vale a pena. Não esquece de comentar aqui embaixo qual é o seu Vault favorito, ou menos favorito, ou o que você acha mais bizarro. Comenta aqui embaixo o Vault que mais chamou sua atenção. No mais, eu quero agradecer a companhia de vocês até aqui. Fiquem bem e até o próximo vídeo!